Então, quero agradecer mais uma vez, pela terceira vez estou aqui, né? O convite de nosso irmão Gilbert, onde eu já dei a palestra aqui a respeito da parábola dos talentos e trabalhei no mês de fevereiro desse ano aqui agora me deu um branco. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, a convite de Gilbert, ele me deu o tema da sequência que a casa aqui está trabalhando do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que são 2 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec não faz comentário algum, porque nós sabemos que todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo iniciam-se com a passagem evangélica, comentário do codificador, instruções dos Espíritos. E no capítulo 20, assim como o outro, que eu não me lembro de qual é, mas se não me engano são 2, é esse e outro, ele não faz comentário algum. Ele cita a passagem evangélica e já entrega a bola para os Espíritos desenvolverem. É uma parábola bem complexa. Gilbert me deu o tema, eu comecei a estudá-la e cada vez que eu estudava eu fazia mais careta. Porque, rapaz, que abacaxi. É uma parábola muito complexa, porque ela é muito profunda no sentido filosófico da doutrina espírita, mas isso é bom, porque nós que estamos aqui à frente, com o microfone na mão, somos os primeiros a escutar o que a gente fala, né? Nós somos obrigados a escutar nossa própria palestra, né, antes de vocês, no momento que a gente está estudando. Então, me aprofundei, busquei bastante referências para trazer para vocês. Pode passar, Júlio? Para trazer para vocês, para a gente refletir todos juntos a respeito desse tema, bem complexo, mas que eu vou tentar, da melhor forma possível que eu conseguir, repassar para você, mais ou menos, o que o Espiritismo nos ensina a respeito da parábola dos trabalhadores da última hora, ou da vinha, como alguns autores chamam. Então, eu busquei fontes no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro da Esperança, de Emmanuel, Chico Xavier, as Parábolas de Jesus, livro de Haroldo Dutra Dias, o Livro dos Espíritos, A Caminho da Luz, Emmanuel e Chico, a Bíblia Sagrada, eu tirei trechos do Novo e do Velho Testamento, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, Chico Xavier, Nosso Lar, André Luiz, Chico Xavier, e Pensamento e Vida, Emmanuel, Chico Xavier. Através dessa referência, a gente já começa a raciocinar, a imaginar o quanto a obra complementar de Chico é importante para a doutrina. Lógico, o Espiritismo se encontra mais resumidamente no Livro dos Espíritos e mais desenvolvido nas 4 outras obras básicas que Kardec nos trouxe. Mas a obra complementar que Chico trouxe nos amplia os horizontes, nos abre mais leques de oportunidade, e eu acredito que eu não teria entendido mais ou menos como eu entendi essa parábola não fossem as obras complementares de Chico, de Emmanuel e dos outros espíritos, através da mediunidade brilhante de Chico Xavier. Então, prosseguindo, Gilbert. As parábolas. Bom, Jesus falava por parábolas não para dificultar o entendimento, mas para que na época ele fosse interpretado apenas pelos preparados. Jamais seria sua intenção impedir a compreensão de seus irmãos, porém, se Jesus falasse claramente, ninguém o entenderia. Já imaginou Jesus falando para os hebreus da época sobre transição planetária? Ele teria sido preso como louco, né? Pelo menos não teria sido crucificado, mas o Evangelho não teria sido trazido até nós. Por que Haroldo, nessa pequena introdução do livro dele, nos fala os preparados? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, né, nos diz no Evangelho de João, que para você chegar a compreender a complexidade de uma parábola como essa, a gente tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que se dedicar. E nós vamos ver mais à frente o quanto isso é importante. Porque o Evangelho nos foi presenteado, nos foi trazido por Jesus, o Evangelho divino, que nada mais é do que a lei de Deus, são diamantes, são presentes maravilhosos, valiosíssimos, que Jesus nos traz, porque a gente, há 2000 anos, 2019 anos mais precisamente, a gente vem comendo a casca e jogando a banana fora. Nós nem imaginamos, nós não despertamos ainda para a grandeza desse presente divino, dessa maravilha que é o Evangelho
E cada vez mais o mundo precisa do Evangelho. Cada vez mais Jesus está deixando de ser aquele barbudo da religião para ser esse ser sublime que a cada circunstância de nossa vida tem um ensinamento a nos trazer. As parábolas, quando a gente se aprofunda no Espiritismo, nelas, a gente percebe que Jesus costumava usar uma espécie de criptografia divina, né? E para você quebrar uma criptografia, o que se necessita? De uma chave, né? E eu demorei bastante para descobrir a chave para quebrar a criptografia dessa parábola, mas eu acredito que eu encontrei, né, nas outras fontes, nas outras referências, porque certas coisas que Jesus diz só vai fazer sentido pleno, lógico, quando a gente passa pelo crivo dos princípios espíritas, que são aqueles 5 que a gente já conhece. E certas falas de Jesus, né, como por exemplo o Sermão do Monte, onde ele diz: bem-aventurados os que sofrem, pois eles serão consolados. Que sentido faria isso se existisse apenas uma existência? Se vivêssemos apenas uma vida? Então apenas a reencarnação, através da lei da evolução, através da lei do progresso, vem nos explicar com lógica por que Jesus disse que os sofredores seriam consolados. Então é muito importante a gente desenvolver em nossa mente esse raciocínio a respeito dessas parábolas, que são ensinamentos profundos do Divino Mestre. Mas antes de entrar mais precisamente no estudo da parábola, não vai ser uma palestra muito longa, viu, Gilbert? No máximo uns 45 minutos, porque também não é legal ficar aí olhando esse gordo aqui careca, né? Mais do que 40 minutos. Então vamos lá. 1 hora é para Divaldo Franco. O Livro da Esperança foi um livro trazido por nós, por Chico, através de Emmanuel, para homenagear o Evangelho segundo o Espiritismo em seu centenário. Então nada mais é do que uma homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E quando o Emmanuel está abordando o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, ele nos traz o item 66, onde ele descreve o espírita. Então, para a gente entronizar o nosso raciocínio, a nossa reflexão, antes de adentrarmos na parábola, vamos ver o que Emmanuel nos diz aqui. E ele repete o finalzinho da parábola, né? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora, que é uma parte da instrução de um dos espíritos. Pode passar, Gilberto? E Emmanuel começa. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Eita, ele já começa pegando pesado aqui. Que características essenciais seriam essas? Alguém lembra do que Kardec escreveu no capítulo 17, lá um itemzinho chamado O Homem de Bem? Né? Ali está a descrição perfeita de um ser, de um mundo regenerado, de um espírito da categoria dos bons, da segunda ordem. O homem de bem. Nós ainda não chegamos lá, vamos chegar. Mas ali está o roteiro de comportamento, tal qual o mestre nos ensinou. Comportamento que Francisco de Assis, prestes a desencarnar, disse a seus discípulos: vão, preguem o Evangelho, se necessário, usem palavras. Quer dizer, a melhor forma de você divulgar a palavra de Deus, a melhor forma de você pregar o Evangelho é através das suas atitudes. Porque Jesus nos disse para que os homens o vejam e glorifiquem ao Pai. Jesus, em momento algum, disse para que os homens o vejam e glorifiquem a você. Não, glorifiquem ao Pai, né? Rende constante pleito de amor a Deus, começando na consciência, que é onde estão gravadas as leis divinas. A lei divina não está gravada num livro, porque se a gente tivesse todas as leis de Deus em um livro, quando a gente viajasse e deixasse o livro em casa, a gente estaria se afastando da lei de Deus, não é? Faz sentido? Então Deus colocou as suas leis em nossa consciência ao nos criar, para que, com o desenrolar da nossa caminhada evolutiva, a gente vá se lembrando, rememorando tudo aquilo que está dentro de nós. Considera
a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Isso aqui é muito importante. Sabe-se um espírito em evolução e, por isso, não exige dos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Né? Isso aqui entra na questão da definição de caridade, trazida por Kardec no Livro dos Espíritos, trazida pelos Espíritos a Kardec. Qual o sentido de caridade tal qual Jesus o entendia? E os Espíritos respondem: indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, benevolência para com todos. Então, no momento que você não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui, você está sendo indulgente, complacente com a imperfeição de seu irmão. Porque, como Jesus mesmo nos ensina, não aponteis o argueiro do olho de seu irmão, tendo uma trave no teu, né? Pode passar, Gilberto? Aceita sem revolta dificuldades e provocações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Aquela frase famosa, né, que a gente gosta de compartilhar nas redes sociais. Melhore a si mesmo, que tudo melhorará ao seu redor. Estima no dever impreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública ou alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem. Isso aqui a gente está vendo demais hoje a propaganda do mal, que infelizmente está sendo feita. Gente, nós espíritas, não é eu que estou dizendo, né, Emmanuel? Nós temos que exaltar o bem. Deixar de compartilhar tragédias, coisas ruins, assassinatos. Porque, como o Rossandro costuma dizer nas palestras dele, ninguém noticia um voluntário que vai cantar para uma criança nos hospitais de crianças com câncer. Ninguém noticia pessoas fazendo bem para o outro, só noticiam o mal. Se você liga a sua televisão no telejornal, você vê a hora sair sangue da sua televisão. Infelizmente, esse culto ao mal é o que faz com que muitos irmãos, ainda sem a religiosidade, ainda sem o evangelho no coração, achem que o planeta está indo para o caos, está indo para o fim, que tudo vai se acabar, que o projeto do planeta Terra deu errado. Então é muito importante a gente exaltar o bem, fazer propaganda do amor. Procurando a vitória do bem com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, afasta da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interessa o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância, pode passar? Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Isso aqui é complicado, né? Foi lendo isso aí que eu descobri que eu ainda não sou espírita, porque eu estudo aqui e acolá. Então a gente tem que estudar sempre, brincadeira, né? A gente tem que estudar sempre, temos que estar debruçados sobre a codificação, sobre a obra complementar, raciocinando, buscando explicações lógicas para tudo que acontece em nossa vida, para que assim, através do conhecimento, a gente se liberte, como Jesus nos falou. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Isso aqui é difícil. O cara ficar calado olhando tudo que está acontecendo, mas o dedo coça para a gente compartilhar aquelas coisas, né, do que está acontecendo aí, mas usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos, simplifica, quanto possível, a própria existência, acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Pode passar, Gilberto? Definindo-se o espírito na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec.
no item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, através dessa pequena introdução, dessa pequena reflexão que Emmanuel nos traz no item 66 do Livro da Esperança, nós vamos ver que a parábola dos trabalhadores da última hora se enquadra, ou vice-versa, perfeitamente uma na outra. Então, vamos iniciar a leitura da parábola. E Jesus, andando com seus discípulos, disse: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Notem que aqui ele já não prometeu mais 1 denário, ele prometeu o que for razoável, né? Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E é muito importante a gente entender nessa parábola o contexto de hora. Na época dos hebreus, o dia se iniciava às 6 da manhã, quando o sol surgia, e o dia finalizava às 6 da noite, às 18 horas, quando o sol se punha. Isso dá 12 horas, né? Então, no momento que Jesus diz, saiu de madrugada a fim de assalariar, o dia estava amanhecendo, 6 horas da manhã. 3ª hora, 9 horas, né? 6ª hora, meio-dia. Não. Enfim, meio-dia, né? Não. Isso aí. E hora 1/10, que é o número 11, né? 1/10 quer dizer 11, faltando 1 hora apenas para o sol se pôr. Às 5 horas da tarde ele ainda estava recrutando trabalhadores para a sua vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava de seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Quer dizer, ele mandou o que cuidava dos negócios pagar primeiro o que ele chamou às 5 horas da tarde, né? Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. É aqui que a parábola começa a complicar. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Pode passar? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, 1-16. E essa parábola só está em Mateus. Nos outros evangelhos, ela não se encontra. Estão passando? Vamos agora começar a nossa reflexão. O início da parábola é de fácil entendimento. Jesus nos traz aí alguns elementos, né? O pai de família, que obviamente é Deus. A madrugada, o atual momento da Terra. O que vocês acham? Nós estamos vivendo uma madrugada na evolução do planeta. A transição, né? Que a gente tanto estuda. E quando o dia amanhecer, estaremos em um mundo regenerado. Mas nós, infelizmente, nesse momento, estamos em plena madrugada. Então, o pai de família saiu durante a madrugada para chamar seus filhos, para chamar os trabalhadores para a sua vinha. O trabalho na vinha, ação providencial de Deus na condução espiritual de seus filhos. Então, vamos começando a juntar esses elementos a fim de que a gente monte o nosso raciocínio. Os trabalhadores, quem seriam?
Nós e nossos antepassados. E quem é que cuidava dos negócios? Primeiro momento você imagina Jesus, né? Ele vai chamar Jesus, que é quem... Não. Porque aqui ele manda o que cuidava dos negócios dele pagar. E Jesus não paga. Jesus nos mostra o caminho. Quem vai nos pagar é a nossa consciência, que é onde está gravada a lei de Deus. Quando a gente faz o mal, a gente cria um débito em nossa própria consciência, que vamos precisar resgatar depois. Então a interpretação é que quem cuidava dos negócios é a nossa própria consciência. E por que vinha? Né? A gente tem um livro de Emmanuel chamado Vinha de Luz. Né? Por que a vinha é tão usada nos elementos do Velho Testamento e do Novo Testamento? Quando a gente abre o livro dos Espíritos, que vai passando pela introdução, a gente chega na cepa. Todo mundo já passou por ela, já procurou entender o que ela quer dizer. E lá na introdução, os Espíritos mandam Kardec empregar uma cepa no livro dos Espíritos, dizendo: porás no cabeçalho do livro a cepa, ou cepa, né, que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Olha aí porque que Jesus escolhe trabalhadores da vinha. Né? Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa. A cepa é o galho, né? O espírito é o licor, o vinho. A alma, ou o espírito ligado à matéria, o bago, que a gente chama de cacho. O cacho de uvas somos nós, espíritos encarnados. Vão guardando esses elementos aí na memória, que mais para frente a gente vai usar. E agora a gente chega na parte que começou a complicar na parábola. Existe uma aparente injustiça nessa parábola? O pai de família, o dono da vinha, não foi injusto? O que vocês acham? Né? Uns que ele chamou para trabalhar apenas 1 hora, pagou a mesma coisa que os outros que trabalharam às 12. É uma injustiça, né? Mas, do ponto de vista material, do ponto de vista das relações humanas, realmente é injusto. Mas Jesus não veio aqui para nos ensinar sobre matéria, sobre corpos. Ele veio para nos ensinar sobre o espírito, sobre a verdadeira vida. Ele veio nos ensinar mais, por isso que ele falava por parábolas. E buscando, né, na obra de Chico, buscando referências, foi no bônus hora que eu encontrei a chave para quebrar a criptografia dessa parábola. Porque o decorrer dela é de fácil entendimento. Até a parte que ele está recrutando, que está mandando ir trabalhar, beleza. Mas na hora que ele começa a pagar, que há essa aparente injustiça, o cérebro da gente a cabeça da gente começa a sair fumaça, né? Porque para entender o Evangelho à luz do Espiritismo, a gente tem que pesquisar, foi como eu falei, a gente tem que buscar. Por isso que Emmanuel diz, estuda sempre. O verdadeiro espírita é o que estuda sempre. E a gente não deve se ater à opinião do primeiro que a gente assiste ou que lê. Temos que comparar. E quando a gente compara as obras de André Luiz, de Emmanuel, de todos eles, você vê que há uma concordância. A codificação, na parte também que com o Peter Kardec, não se desmente. E lá em Nosso Lar, vamos entrar agora em Nosso Lar, capítulo 22, o diálogo de André Luiz com a mãe dele, né? Aqui no filme a gente vê aquele encontro emocionante, mas no livro a gente vê que eles conversaram muito mais coisas do que mostra lá no filme. E Laura, que é a mãe dele, diz, né, após um pequeno diálogo, cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, nas 24 de que o dia se constitui. Ora, o mundo espiritual também tem 24 horas, também tem 8 horas de trabalho durante o dia, porque o mundo espiritual gira junto com a Terra, nós todos somos um só, então lá o sol também se põe, lá também tem dia, também tem noite. E é o que Laura está dizendo a André, né? Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário. Olha aqui, as coisas começando a clarear. Aos que desejem colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos... Aqui é onde está a cereja do bolo. Sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Começou a fazer sentido porque que os da última hora também receberam denário. Vamos comparar?
E André Luiz pergunta, mas é esse o único título de remuneração? Perguntei, sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Então, no mundo espiritual, há trabalho, há pagamento, mas lá o dinheiro chama-se bônus hora. E quanto mais o espírito acumula esses bônus, mais ele tem certos benefícios, como, quem sabe, encarnar mais rapidamente, quem sabe, constituir um lar lá, que lá também existem casas, existem ruas. Então, existem esses benefícios que o bônus hora traz. Lá não existe dinheiro, nem banco, nem cheque, nem cartão de crédito. Isso são fenômenos humanos. Pode passar, Gilber. Lembrando, e André Luiz, né? Lembrando as organizações terrestres, indaguei, espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? E aí, está começando a bater com a parábola? Esse raciocínio? A senhora sorriu, a pergunta explicou. E aqui onde está o X da questão. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Então, o pai de família, o dono da vinha, já começa a deixar de ser injusto. Concordam? Porque para Deus, o que importa, o que vale, não é quantidade, é qualidade. Perante Deus, o qualitativo do trabalho é definido pelo sacrifício pessoal. E aqui é onde entra o fechamento do raciocínio a respeito da parábola. Então quer dizer que quem trabalha mais não significa que merece mais. Na nossa visão materialista, sim. Nas nossas relações pessoais de trabalho, sim, que trabalha mais. Mas quando a gente parte para o campo espiritual, na questão das nossas recompensas pelos nossos esforços, vale o tanto que você se dá, o tanto que você se doa, o tanto que você se sacrifica. E eu me lembrei agora de um exemplo claro. Vamos lá. Alguém aqui lembra de Malala, aquela garota lá do Paquistão, né? Do Afeganistão, não estou lembrado, que ela encarou o Talibã, levou um tiro deles, sobreviveu, ganhou um Nobel da Paz e até hoje divulga os absurdos que aqueles homens, nossos irmãos tão atrasados, fazem naquele país, o Talibã. Malala deve ter o quê? Uns 16 anos? 15, 18, não sei. É jovem. Quem aqui, nessa plateia, entre vocês, é mais jovem que ela? Eu acredito que só aquele rapazinho ali. Quem mais? Todos nós somos mais velhos que ela, né? Concordam? Será que a gente já trabalhou mais que ela? Já, né? Eu nem tanto, porque eu ainda sou jovem, eu tenho só 15 anos, mas todo mundo aqui eu acho que já trabalhou mais que ela, já uma boa parte de vocês aqui, né? Mas será que o que ela fez, eu não conheço a vida particular de cada um, lógico, mas será que o que ela fez exigiu mais sacrifício pessoal em prol da humanidade, em prol do próximo, do que o que a gente tem feito até hoje? Se Deus viesse nos pagar agora, se a nossa consciência viesse nos pagar, quem ia receber mais? A gente ou ela? Ela. Mas ela não trabalhou menos, Rodrigo, ela só trabalhou 1 hora. É aí onde está o X da questão dessa parábola. Então, o que vale não é quantidade, é qualidade. Deu para entender? Está mais ou menos claro? Assim, né? Deu para entender mais ou menos, né? Aí nos vem a pergunta, mas então por que Kardec não trabalha na codificação essa abordagem? Porque tivemos que esperar André Luiz, através de suas experiências, nos fornecer essa chave para entender essa parábola. Que o que vale não é a quantidade, o que vale é a qualidade, o que vale é o esforço empregado para você receber. Será? Questão 893. Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Vamos ver se os espíritos aqui vão responder mais ou menos o que a mãe de André Luiz disse a ele. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no campo do bem.
A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. E aqui é onde eles dizem, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício. Olha aqui a palavra sacrifício aparecendo de novo. Consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquele que se baseia na caridade mais desinteressada. Então quer dizer que no Livro dos Espíritos a gente tinha a chave para entender a parábola dos trabalhadores da última hora. Mas Laura explica de uma maneira mais popular, né? De uma maneira que a gente entende mais. Kardec não deixou passar nada. Tudo está lá. Tudo que a gente for buscar em questão de relações humanas, de comportamento, de religiosidade, Kardec abordou. Então vamos finalizar a interpretação da parábola. Pode passar, Gilberto. Deus conduz a nossa evolução de forma semelhante a uma vinha, onde, após o cultivo dos bagos, o que são os bagos? O espírito encarnado, né? Nós. É chegado o momento da colheita. Sua ação providencial conduz nossa evolução. Nós, espíritos em evolução, somos os trabalhadores de todas as horas. Mas nós, espíritas, somos o da última. Eita! Vamos ver por quê. Ao chegar o momento da colheita, nossa consciência irá nos pagar pelo trabalho. Pode passar, Gilberto? O fato de todos os trabalhadores na parábola receberem por igual, significa que no reino dos céus não importa a quantidade, mas a qualidade. O trabalho da última hora não poderia ser realizado, não fosse o trabalho de todos que nos antecederam. Mas se não fossem as últimas providências dos trabalhadores da última hora, não haveria o vinho. E o que é o vinho? O espírito regenerado, né? É onde nós vamos entrar, onde a terra já está caminhando. Porque os que nos antecederam gastaram milênios na tentativa de fazer o que nós precisamos fazer agora. E o tempo está esgotando. Jesus, muitas vezes, há 2019 anos atrás, disse: são chegados os tempos. É chegado o tempo. Ele nos avisou, ele nos alertou inúmeras vezes no Evangelho. Mas a gente foi empurrando com a barriga. Só que chegou o momento de trabalharmos na última hora desse mundo de provas e expiações. Eu vou dar um exemplo agora prático, né, para a gente entender mais ou menos esse raciocínio. Eu vou dar um exemplo pessoal, não costumo falar de coisas pessoais nas palestras, mas eu achei interessante isso que aconteceu lá comigo. Quando eu me mudei para a minha casa hoje, eu comecei a reformar a minha casa, porque eles entregaram apenas a casinha com terreno. Então todo mundo começou a construir muro, construir a garagem, construir área de serviço. E foi uma zorra, a rua. Arruma de material de construção na rua, todo mundo, quando se mudou, começou a fazer essas reformas. E, logicamente, cada casa tinha o seu pedreiro. Lá para a minha casa, eu chamei o cunhado da minha esposa, que é um pedreiro muito bom, muito rápido. E ele fez a construção da minha garagem, com muro, com área de serviço, em 9 dias. Ele é muito rápido, o servente não dava conta dele. E ficou um serviço primoroso. Minha garagem já tem 4 anos que está lá, não tem uma rachadura, não tem um defeito, não tem um salitre, não tem nada. Ele fez de primeira e rápido. Ao mesmo tempo, eu me lembro de um pedreiro que trabalhou na casa em frente à minha, que demorou para fazer a mesma coisa 60 dias. E o serviço, vocês não queiram nem ver. Tanto que agora, há pouco tempo atrás, a dona da casa teve que chamar outro para refazer, que ficou tão mal feito, em tão mais tempo, que ela teve que praticamente desmanchar o que ele tinha feito para um outro pedreiro refazer o serviço. Então, dessa forma, a gente completa mais ou menos o nosso raciocínio. O que vale não é a quantidade. O cara gastou 60 dias. 60 dias era para ter ficado uma garagem de sair na revista Caras. Mas não. O que usou apenas 9 dias, trabalhou com mais empenho, com mais amor, com mais afinco, talvez por ser da minha família, não sei, ficou um serviço de primeira. Então, se eu fosse o dono das duas casas e fosse pagar os dois, quem ia merecer mais?
Vocês estão entendendo o que essa parábola quer nos dizer? O que trabalhou 60 dias tem que ganhar mais porque trabalhou mais. Não faz sentido? Não. Para Deus, lógico que... Maria, não estou nem comparando. Mas para Deus, o que vale é a qualidade do seu trabalho. É o seu desprendimento. Eu estou batendo muito nessa tecla porque essa é a chave para a gente entender essa parábola. Não devemos abandonar o trabalho para o nosso sustento, lógico. Né? Ninguém vai sair aqui fanático religioso, aí largando tudo, né? Mas sim nos perguntarmos constantemente, e aqui é onde vem a reflexão final. Eu trabalho apenas para receber o salário, ou trabalho também com o fim de ser útil, com o desejo de realmente colaborar com a sociedade e com as pessoas? Isso é uma pergunta que cada um de nós devemos fazer a nós mesmos todos os dias. O que me move, o que nos move, o que faz a gente ter ânimo para se levantar da cama toda manhã, é trabalhar em busca de retribuição ou ser um trabalhador da obra divina na terra? E agora? O que me move é querer algo ou servir? Essa é a reflexão, esse é o cerne da questão. É isso que Jesus quis nos ensinar com essa parábola. Né? O servir é você ajudar o seu irmão, é você servir com amor, com prazer, nunca esperando sempre retribuição. Porque esse servir que dura alguns minutos, algumas horas, pode valer mais que uma encarnação inteira perdida em futilidades. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos traz uma definição perfeita quanto a isso. O trabalho por ação modifica o ambiente. O trabalho por servir modifica o homem. Olha só a profundidade dessa frase. Por quê? O trabalho por ação. A gente precisa primeiro modificar a terra para depois os homens se modificar? Ou é o contrário? Primeiro a gente tem que se modificar a nós mesmos através da nossa reforma íntima, através da nossa transformação moral, para que assim o mundo mude? Ou é o contrário? É mais um ponto para a gente refletir acerca dessa parábola. E, prosseguindo o capítulo, não, ainda é o final da interpretação, vamos lá. Nos processos de espiritualização, tanto na Terra como nos indivíduos, é necessário estarmos atentos ao trabalho de conclusão do processo, pois costuma ser o mais doloroso. Todo o trabalho da vinha se conclui no momento que a uva é o quê? Pisada. Né? Eles jogam esmagada, eles jogam lá num compartimento lá que eu esqueci o nome, e pega e pisar. Isso na época dos hebreus, né? Hoje deve ser sistemas mecanizados, máquinas, mas eles pisavam. Não, a uva é esmagada. Quem é a uva? Quem é o bago? Por isso, não estranhemos o mundo abraçado com guerras, violência e corrupção. Após o esmagamento da uva, teremos um excelente vinho, o espírito e o planeta regenerados. Faz sentido a parábola agora? O dono da vinha ainda é injusto? Ou não? Ou o que vale é o seu desprendimento. É o que você faz com amor e não por obrigação. Quem vai receber mais? Porque na transição, toda transição necessita de uma agitação. Nós estamos agora em plena madrugada. Né? O dono da vinha saiu de madrugada. Na madrugada da terra, nós estamos aguardando o alvorecer. Vamos comparar uma mudança. Você mora num apartamento. E você vai se mudar para o apartamento de cima. Como é que fica o seu apartamento quando você vai se mudar? Uma bagunça, não é? Tudo fora do lugar, tudo encaixotado, tudo desmantelado. Eu nunca vi uma mudança organizada. Mas, quando você subir para o outro apartamento, que tudo estiver no seu lugar, vai ficar um negócio mais bonito. Então, para a terra subir de patamar, tem que haver essa agitação. Tem que haver o esmagamento da uva. Por isso que hoje a gente vê uma criança de menos de 10 anos sofreu o que sofreu na mão daquelas duas. Né? Por isso que no mundo de hoje a gente vê seres humanos ordenando o ataque a outros, como o presidente dos Estados Unidos hoje mandou atacar o Irã, mas faltando 10 minutos. Olha, eu quero imaginar a quantidade de espíritos evoluídos, sublimes, que ficaram perto daquele homem ali, fazendo ele mudar de ideia. Porque hoje nós
quase entramos numa guerra nuclear. Tá, vocês não viram, não? Saiu nos jornais hoje. Trump ordenou atacar o Irã hoje. Mas faltando 10 minutos ele recuou. Por quê? Eu não sei. Mas a gente já imagina o que pode ter acontecido. Então, é esse o mundo que nós estamos vivendo hoje, essa madrugada. E nas instruções dos Espíritos, Constantino traz, nesse capítulo 20, bons espíritos, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Agora que a gente interpretou a parábola a respeito da questão do bônus hora, né? A questão da qualidade e não da quantidade, é que a gente vai ver o quanto as palavras das instruções dos Espíritos vão fazer mais sentido. Para a encarnação cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Ei-vos o momento de embolsar o salário. Opa, isso em 1857, viu? Eles mandaram, não, 1863 eles mandaram essa mensagem. Quer dizer, em 1863 já era o momento de embolsar o salário, viu? Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. E essa foi a mensagem de Constantino. E agora nos vem Henri Heine, não sei como é que se pronuncia, que mandou. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. Eu tirei apenas fragmentos, viu? Porque eles mandam cartas bem extensas para Kardec, fragmentos que eu achei mais. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem máscula. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Olha aqui essa revelação. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos e, finalmente, pelos espíritas. Então, Henri, não sei, está dizendo que nós somos os da última hora, né? Vamos ver por quê. Estes que por último vieram, nós estamos aqui há 160 anos, né? Um século e meio apenas na Terra, né? O Espiritismo. Estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias. E receberão a mesma recompensa? Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Então a gente tem que agradecer muito, né? Tudo que nos foi dado gratuitamente, pelo desprendimento de Kardec, pela obra de Chico. Chico se sacrificou para nos trazer a obra dele, o que vocês acham? Ou ele só fazia esperando alguma coisa em troca, retribuição? E na próxima, Erasto, eu adoro essa mensagem. Aqui eu tirei só um trechinho. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, de novo essa palavra, né? Ela gosta de aparecer, né? A sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como os déspotas. Palavras perdidas. Isso aqui é sacrifício? É. Por isso que somos da última hora, porque a gente vai ter que sacrificar. Enquanto estiver confortável, não está bom. Né? A gente fica passando o nosso dia, eu sou espírita, vou compartilhar aqui umas coisas de Jesus, uma coisa de Kardec aqui. Está confortável, se está confortável, não está bom. Tem que haver sacrifício para a gente merecer esse denário igual os outros que trabalharam 11 horas. Concordam? Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faço-miste e regueis com vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas.
Ide e pregai, Erasto, anjo da guarda do médium. E assim continua. Tem mais 2 slides aí, mas vamos pular eles, né? Que o pessoal já está dormindo. Então vamos agora encerrar a nossa reflexão, né? Quando terminará o trabalho da última hora? Isso aqui é muito interessante. Eu vi Haroldo Dutra Dias falando isso numa das palestras dele e eu vou reproduzir aqui para vocês, porque é muito interessante isso aqui. Quantos dias tem uma semana? Se tiver professor de matemática aí, eu cometer um erro, me corrija aí, pelo amor de Deus. 7, né? Lógico. Qual é o dia sagrado no Velho Testamento? Sábado, né? É o 7º dia, né? Para eles. Só que lá, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Passa aí, Gilberto. Se um dia são 1000 anos, quantos anos tem uma semana? 7.000, né? Como é que Emmanuel chama a raça dos degradados, lá em A Caminho da Luz? Raça adâmica. Questão 50, Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Não, nem foi o primeiro, nem o único. E Kardec, não satisfeito, continua: em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então nós temos aqui um ciclo do degredo. Egípcios, árias, hindus e hebreus, né, que vieram daquele planeta. Se eu for me aprofundar, da outra palestra. Mas eu acredito que todo mundo aqui já estudou essa parte, né, das raças degradadas. Então, se o ciclo do degredo e os ciclos também é um assunto muito profundo do Espiritismo, é uma coisa que demanda muito mais que o nosso estudo. Demanda a nossa alma, porque é complicado você entender todos os ciclos que regem o universo, a questão da aproximação dos sistemas, que é onde se encerram os ciclos. A Haroldo é quem trabalha isso brilhantemente. Então, se os espíritos dizem a Kardec que 4.000 anos antes de Cristo começou a última semana do planeta Terra, né, de expiação e provas, né, que no momento que os degradados chegam à Terra, inicia-se, a Terra sai de primitivo para expiação e provas. Há o retorno de grande parte dos capelinos, naqueles 4.000 anos, que é quando eles passaram por todos aquele aprendizado, aprenderam a dominar a rebeldia, a lei divina que eles tinham cultivado no mundo que eles viviam. Então houve o retorno deles para lá, de grande parte, que até hoje ainda tem capelino entre nós. Muitos não conseguiram voltar, pode ser até a gente, né? Foi então iniciado o projeto de resgate dos caídos pela segunda vez. Por que segunda vez? Eles caíram lá, vieram para cá, caíram de novo, quem conseguiu se levantar voltou para a capela, e os caídos continuaram. Estão guardando essas informações, 4.000 anos, a semana tem 7, então vamos lá. 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos depois de Cristo, dá quanto? 6.000, né? A Terra já está no sábado, no Shabá. E isso está no Apocalipse, 20 e 21. Serão 1.000 anos de recuperação. Olha só, as coisas se encaixando. E lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael, que é o espírito que coordena o Brasil, né, é o nosso presidente espiritual, ele reúne a turba e diz: antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada e venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos. Melhor ler por aqui. Esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expõe ele, no século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra, século XIX, né? Essa mensagem ele dá em 1831. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade. Olha aqui Ismael falando do esmagamento da uva. Concordam? No século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então, para passar aí, já vou começando a encaixar umas coisas aqui. Quando é que surge na face da Terra o Consolador Prometido? 1800 e...
57, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos. Mais 100, não foi? Ele não disse aqui que iam ser 100 anos preparatórios? 1957. E quais são os 100 anos para que houve a preparação? Esse que nós estamos vivendo agora aqui termina em 2057. Chico Xavier, mais uma peça do quebra-cabeça. No programa Pinga Fogo, é perguntado: Chico, em que ano nós entraremos no mundo de regeneração? E a resposta ele diz: Emmanuel nos diz que por volta de 2057. Que coincidência, né? E por que por volta? Porque lá em Mateus 24, Jesus diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Então, quando você vê espírita falando em data marcada, data limite, isso é uma opinião pessoal, eu prefiro fugir disso. Né? Cada um tem sua opinião, mas para dia 20 de julho de 2019, né, o mundo vai entrar. Gente, está aí, o próprio Cristo nos ensinando. Então, passando para frente. Então, dessa forma, se temos uma semana onde cada dia são 1000 anos, e um dia tem 24 horas, vamos dividir? 1000 dividido por 24 dá quanto? 42 anos. Então, 42 anos é 1 hora, né? Não faz sentido até agora o cálculo que a gente vem fazendo, essa equação? E se a gente tirar 2057 de 42? Parabéns, nós somos os trabalhadores da última hora. Não faz sentido, não é interessante isso aí, eu acho sensacional. Então, fazendo uma regra de 3 simples, já faz 7 minutos que a gente está na última hora. E aí, a gente vai trabalhar esperando retribuição ou vamos botar mais qualidade nesse serviço? Para a gente merecer um denário também. Nós vamos colocar amor, nós vamos colocar fraternidade, atender nossos irmãos, ou vamos viver como robôs, apenas trabalhando pelo sustento, em busca de retribuição. Tudo passando. Tudo que a gente não fez, quer ver? Já está no próximo slide. Isso significa que nós não fizemos, o que a gente não fez em 6.000 anos, vamos ter que fazer em 42, pois o que vale é a qualidade e não a quantidade. Se você for um bom espírita nessa encarnação, valerá mais que 20 que você não foi. E para encerrar, capítulo 6 do Cristo Consolador, Jesus nos traz uma mensagem muito linda, o Espírito de verdade, que todo mundo sabe que, né? Enfim. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. É o jardineiro da vinha. Ele nos ajuda, ele nos mostra como cultivar essas uvas. Só nos resta escutá-lo. Então, a parábola dos trabalhadores da última hora, eu espero ter passado para vocês mais ou menos o que o Espiritismo quer nos ensinar a respeito dela, porque, como eu falei, é complexa. Mas a chave principal para a gente entender ela, para entender o que Kardec achou de tão especial a fim de transformá-la num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o ensinamento que Jesus quer nos passar, de que não importa o quanto você já fez, o que vale é o que você está fazendo agora, com qualidade, com amor, com desprendimento. Porque só assim a gente vai receber a recompensa dos céus multiplicada, como a gente viu aí. É com muita satisfação que pela primeira vez venho nessa casa iluminada, homenagem a Bezerra de Menezes, o grande cearense, que muito fez pela humanidade terrestre, pelo Brasil, e continua fazendo. Vamos nos lembrar uma prece simples de Meimei, quando ela diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, por mais que os teus pés sangrem, segue para a frente, erguendo o polo celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem dos céus permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a fé em Deus e a confiança em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha,
Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Meus amados irmãos, eu agradeço pela oportunidade de trazer um pouco mais do Evangelho para os nossos corações. Que o Divino Mestre nos abençoe e tenhamos a semana de paz e bom trabalho